Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Anteriormente fizemos uma série de 6 aulas sobre potenciação de números naturais. Agora vamos falar de potenciação de números inteiros. Quando se fala em números inteiros, quer dizer que pode aparecer números negativos. Então, em potenciação de números naturais, nós estudamos e vimos os elementos principais. Por exemplo, o A é um número qualquer, diferente de zero. N, o expoente aqui, também é um número qualquer. Então aqui nós temos A elevado a N. Como é que eu resolvo isso? O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então nós temos aqui A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Então são N fatores aqui. Tá? Então, primeiramente, para falar de números inteiros, potenciação de números inteiros, antes de tudo, vamos observar alguns padrões aqui. Ó. Por exemplo, mais 1 elevado ao quadrado. O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Mais 1 vezes mais 1. Igual a mais 1. Tudo positivo, então resultado positivo. Mais 1 elevado ao cubo. Então, mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1. Igual 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Tudo positivo, então resultado positivo. E assim por diante. Ó, veja que nós vimos também em aulas anteriores que quando a base é 1, o resultado é sempre 1. Aqui, ó, mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1 igual a 1. E assim por diante, tá? Então, conclusão. Quando a base é um número positivo, não importa qual é o número aqui, vamos analisar os sinais agora, tá? Quando for um número positivo aqui na base, o resultado é sempre positivo. Poderia ser a base aqui 2, por exemplo, ó, mais 2 elevado à quinta potência. Então ficaria mais 2 vezes mais 2, 5 vezes. E o resultado continuaria sendo positivo, mais 32, e assim por diante. Próximo padrão, tá? Mas antes de falar dele, vamos fazer uma retomada de algumas regras de sinais em multiplicação e divisão, tá? Então, seja qual for o número, não importa o número, vamos analisar só os sinais. Por exemplo, na multiplicação, eu tenho, por exemplo, mais um número positivo vezes um outro número positivo. O resultado vai ser um número positivo. Se eu tiver um número positivo e multiplicar por um número negativo, o resultado vai ser um número negativo. Se eu tiver um número negativo e multiplicar por um número positivo, o resultado vai ser negativo. E se eu tiver um número negativo e multiplicar por um número negativo, o resultado vai ser positivo. Isso vale também para a divisão, é a mesma aplicação, tá? Aqui eu posso, ao invés de... Tem alguns que decoram assim, sinais positivo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, negativo com negativo. Vamos resumir mais isso, né? Vamos simplificar. Observe que quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. E quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, temos também ainda uns trocadilhos. Considere com o sinal positivo é amigo, sinal negativo seria inimigo, tá? Inimigo no filme do Faz de Conta, tá bom? O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo também. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Afinal de contas, que amigo sou eu, né? E o inimigo do meu inimigo, temos algo em comum, então ele é meu amigo. Tá legal? Vamos avançar aqui, ó. Então, com base nisso,
com a retomada aí das regras de sinais, olha só. Quando a base for negativa, menos 1 elevado ao quadrado, o expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Menos 1 vezes menos 1. Então eu multiplico primeiro, ó, 1 vezes 1, 1. E aí eu analiso os sinais, ó. Sinais iguais, positivo. Menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E analiso os sinais, olha só, de 2 em 2, ó. Sinais iguais, positivo. Aqui positivo. Com esse negativo, ficou sinais diferentes. Então, negativo. Menos 1 elevado à quarta. Tá vendo aqui, ó, 4 vezes o menos 1? Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo, tudo positivo. Menos 1 elevado à quinta. Tá vendo, ó? Você percebe que se nós fizermos pares aqui, ó, 2, 2, vai sobrar 1. Mesma coisa aconteceu com 3. Quando fizermos um número par aqui, o 6, ó, vamos conseguir fazer pares certinho e deu positivo. Então, com isso, nós podemos perceber o quê? Aqui nós analisamos só os sinais, tá? Aqui pode ser qualquer número, menos 2 elevado à quinta, vai dar a mesma coisa, ó, vai dar negativo, menos 32, tá? Menos 2 elevado à sexta, mais 64, e assim por diante. Com isso, nós podemos concluir o quê? Quando a base é negativa, há dois casos. Primeiro caso, quando o expoente for par, olha só quando o expoente é par, ó, 2, 4, 6, ó, olha o resultado, ó, positivo. Então, quando o expoente for par, a potência será sempre um número inteiro positivo. E quando o expoente for ímpar, olha os casos aqui, ó. Se eu tivesse colocado menos 1 elevado à primeira, resultado menos 1, expoente ímpar, tá vendo? Então aqui o resultado é negativo, ó, 1, 3, 5, negativo, tá? Olha aí. Tudo bem? Então, esses foram os padrões importantes. Em relação às propriedades, valem as mesmas propriedades que estudamos na aula 6 sobre potenciação de números naturais. O que vai mudar é que a base pode aparecer negativa. E aí, aparecendo a base negativa, você tem que ficar atento aí a essas regras de sinais. Vamos resolver alguns exercícios aqui. Por exemplo, ó, calcule o valor de mais 8 elevado ao quadrado. Você percebe que quando é positivo, eu posso escrever assim, ó, 8 elevado ao quadrado. Quando não tem nada à esquerda do número, o sinal sempre estará à esquerda. Tá? Aqui, ó, é positivo. Então, 8 elevado ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que é igual a 64. Você não precisa também escrever assim se não quiser. Você pode fazer direto 8 ao quadrado, você calcula mentalmente 8 vezes 8, que é igual a 64, pronto. Agora, menos 8 ao quadrado, ó, lembra que nós acabamos de ver das regrinhas lá? A base é negativa, está dentro do parênteses, e o expoente é par. Se o expoente é par, eu já sei que o resultado é positivo. E 8 vezes 8 é 64. Então, olha só. O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Sinais iguais, positivo, tá vendo? Então, esse aqui, ó. Veja que não é a mesma coisa, tá? Este aqui, ó, é o quadrado de menos 8. Este aqui eu leio assim, ó, o oposto de 8 elevado ao quadrado. O oposto do quadrado de 8. Tá vendo? Aqui eu vou calcular assim, eu vou deixar esse sinal de menos à parte e calcular primeiro o 8 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 8, que é igual, 8 vezes 8 é 64. Então, qual é o oposto de 64? Menos 64, tá, gente? Então, toma cuidado aí. Considere a base negativa quando estiver dentro do parênteses. Quando estiver fora do parênteses, quando estiver sem parênteses, tem que tomar cuidado, tá? Se o expoente for ímpar, não tem problema. Menos 8 elevado ao cubo e com parênteses ou sem parênteses, vai ser o mesmo resultado, tá? Então tomem cuidado quando o expoente for par em relação a parênteses ou sem parênteses. Com a base 1, ó, quando a base for 1, lembra?
qualquer número, o número 1 vezes ele mesmo vai dar sempre 1. Então não importa qual seja o expoente aqui, o resultado vai ser 1. Tá? Então aqui nós vamos analisar se é par ou ímpar o expoente. O expoente aqui, ele é par. Já pensou, a gente tem que fazer menos 1 aqui, repetir 100 vezes e fazer aqui a combinação de 2 em 2, sinais iguais positivos? Não precisa. Por isso a propriedade serve para facilitar. Tá? Então, eu sei que o expoente é par, então a base, o resultado vai se tornar positivo. E 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes dá 1. Então aqui, ó, o expoente é ímpar, então a base negativa, o resultado é negativo. E 1 vezes 1 vezes 1, 101 vezes vai ser 1. Menos 10 elevado à sexta potência. Então aqui, ó, a base é negativa, o expoente é par, resultado vai ser positivo. E a base é 10. Lembra que nós vimos em aulas anteriores? O 6 aqui vai significar quantos zeros eu vou colocar depois do 1. Ó. Então, eu coloco 1 aqui e o expoente vem na quantidade de zeros depois do número 1. Então, menos 10 elevado à sexta é igual a mais 1 milhão. Mais um pouquinho de exercícios aqui em relação à propriedade. Ó. Reduz a uma só potência. Aqui é a mesma coisa que nós vimos lá em números naturais, o que muda é que a base é negativa. E é a mesma base, tá vendo? Eu posso reduzir uma só potência, usar a propriedade, quando for a mesma base. Qual é a base aqui? É menos 8, vou deixar dentro do parênteses. É multiplicação da mesma base, então eu repito a base e somo os expoentes. Cuidado aqui, gente, ó. Não tem nada no expoente, então é o número 1 aqui, ó. Cuidado, muita gente esquece de incluir o número 1 na conta e aí fica errado. Se eu diminuir 1 aqui, já não é o mesmo resultado. Então vai ficar menos 8 elevado, 5 mais 1, 6, com mais 4, 10. Veja que eu não preciso calcular isso aqui, ó. Tá? É um número muito grande aqui, menos 8 elevado a 10. Está pedindo para reduzir a uma só potência. Menos 10 elevado a 9 dividido por menos 10 elevado a sexta, divisão de mesma base. Então eu vou repetir a base, que é menos 10, e subtrair os expoentes. Repete a base aqui, subtrai os expoentes. Na mesma ordem, também 9 veio primeiro, então ele continua aqui em primeiro. 9 menos 6, 3. Aqui, ó, menos 13 elevado a 20 e menos 13 elevado a 14, divisão aqui. Já pensou se a gente tivesse que fazer menos 13 elevado a 20, 13 vezes 13? Não daria, né? Impraticável. Então aqui é menos 13, repete a base e subtrai os expoentes. 20 menos 14 é igual a 6. Fica menos 13 elevado à sexta potência. E aqui, potência de potência, nós temos aqui o seguinte, ó. Repito a base aqui, interna, e multiplico os expoentes, tá? Porque de qualquer forma ficaria menos 10 elevado à quinta vezes ele mesmo, 3 vezes, tá? E cairia em 5 mais 5 mais 5. Então, 5 vezes 3, 15, fica menos 10 elevado à 15ª potência. O 10 aqui com o 1 seguido de 15 zeros. Então, está pedindo para reduzir aqui a uma só potência. Tá legal? Então, forte abraço virtual e até uma próxima.